Chuvas causam estragos durante o final de semana e Defesa Civil mantém alerta em toda Santa Catarina, e você vai ver também. Você sabe os benefícios das plantas em ambientes internos? Novo estudo mostra uma concentração maior de estimulação cerebral em novas pesquisas. A Lesc cedia congresso sobre violência obstétrica. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, estamos chegando com mais uma edição do Informe Região nessa segunda-feira, 9 de dezembro de 2024. Lembrando que hoje começa em todas as lojas de rua, o comércio local, o horário estendido do horário de Natal, isso mesmo, redundante, mas é o horário de Natal. Hoje as lojas abriram às 9 da manhã e seguem até às 10 horas da noite, isso mesmo. Começa nessa semana, de segunda a sexta, das 9 às 10, no sábado, horário de sábado mais, quem já está acostumado, das 9 às 5, e domingo eles abrem das 5 às 10 horas da noite. Aí repete o horário na semana que vem, das 9 às 10, também no sábado e no domingo, encerrando o horário especial lá no dia 24, onde algumas lojas já aproveitam e já fecham, mas o comércio fica ali para fisgar os filhos, parentes, tudo, os atrasados, Esqueceu algum presente de última hora, vai para o comércio. No dia 24 vai funcionar das 9 às 5 horas da tarde. Então, para você aí que gosta de um horário estendido, aproveitar mais o dia, aproveitar mais o comércio de rua, as lojas hoje já começam essa movimentação especial, claro, visando o Natal. Com os altos volumes de chuva no final de semana, Santa Catarina ainda continua em alerta para a instabilidade do tempo. Cidades como Joinville, a maior do estado, ficaram com área submersa no final de semana. Desde o último sábado, cidades da região norte de Santa Catarina têm enfrentado registros significativos de chuvas. Um exemplo foi o município de Joinville, que teve enxurradas, alagamentos e um registro de mais de 120 milímetros em toda a região. Outros municípios, como Xanxerê e Dionísio Cerqueira, também enfrentaram alagamentos pontuais. A instabilidade meteorológica é provocada por uma frente fria semi-estacionária que mantém a previsão de chuvas intensas até esta terça-feira, com riscos elevados para deslizamentos e alagamentos. O governador Jorginho Melo, durante o dia, esteve na central da Defesa Civil do Estado para acompanhar a situação. Todos os municípios que foram atingidos, cada região, onde foi mais afetado, onde foi menos, como é que está se comportando as chuvas, porque a nossa grande preocupação é como a gente fez no fim de semana. Avisamos para se preparar. E agora nós estamos acompanhando para e passo para ver o que aconteceu. Graças a Deus, o prejuízo ainda não é tão grande. Caiu barreira, tem algumas pessoas que precisaram de abrigo, mas a região de Joinville, do norte, foi atingida, que juntou a chuva, com excesso de chuva com a maré. Então isso fez que subisse rapidamente a água, baixou a maré, já baixou a chuva. Enfim, nós estamos observando, a Defesa Civil trabalha mais, a preocupação nossa agora é mais na proteção do que na defesa. Já o estado inteiro, na parceria com os municípios, a gente está bem ajeitado, bem organizado. De acordo com a Secretaria de Proteção e Defesa Civil Estadual, os acumulados de chuva devem variar entre 200 milímetros e 250 milímetros nas regiões mais afetadas, como Extremo Oeste, Litoral Norte, Planalto Norte e Vale do Itajaí, o que representa um risco alto para deslizamentos e inundações. Já o Litoral Sul e na Grande Florianópolis, os volumes esperados são menores, entre 60 milímetros e 80 milímetros, com picos pontuais de até 100, resultando em risco moderado para alagamentos e deslizamentos. E olha só, gente, a Defesa Civil acaba de informar que essas intensas chuvas que estão atingindo Santa Catarina causaram os alagamentos e enxurradas em diversas regiões do estado. O número de municípios afetados subiu para 25, com mais de 1.300 pessoas impactadas por alagamentos, deslizamentos de terra e quedas de barreiras. A Defesa Civil Estadual segue monitorando a situação e coordenando as ações para auxiliar a população e mitigar os impactos causados pelas intempéries. Com
aumento no número de municípios afetados, o impacto sobe para mais de 1.300 pessoas e a Defesa Civil continua alertando para a continuidade das chuvas nos próximos dias. A recomendação é para que a população continue atenta às orientações das autoridades locais e aos alertas emitidos pelas defesas civis municipais. E olha só, gente, a gigante produtora de carne Tyson Foods diz ter reduzido a oferta de produtos sem antibiótico e expõe esse dilema dentro do setor. A indústria de animais para abate foi transformada em uma incubadora de infecções que ameaçam a saúde pública. A previsão da Organização Mundial da Saúde é que até 2050 o número de mortes pelo surto atingiria 10 milhões em todo o mundo, 2 milhões a mais do que as mortes por ano pelo câncer. Devido ao aumento do consumo de carnes nos últimos anos, os antibióticos são usados para estimular a saúde, o crescimento e multiplicarem até 5 vezes o peso dos animais. Essas mudanças provocam doenças musculares dolorosas e um sofrimento descomunal para os animais, que em muitos casos passam a vida sem ver a luz do sol ou dar a volta no próprio corpo. Além disso, a aplicação desenfreada dessas substâncias permitiu que os germes desenvolvessem defesas e ficassem cada vez mais resistentes aos antibióticos. Segundo dados de uma revista acadêmica, mais de 70% dos antibióticos produzidos no mundo são destinados aos animais. As superbactérias colocam em risco a eficácia dos medicamentos que combatem inúmeras doenças. Os Estados Unidos são um dos maiores consumidores de carne suína. Segundo dados de uma organização de pesquisa, 71% das costelas de porco nos supermercados carregam essas bactérias. Nossa, que alerta, né, gente? A seguir, os benefícios das plantas dentro de casa. Uma da tarde, mais 26 minutos. Desde que a discussão sobre inteligência artificial ganhou tração no debate público em 2022, um principal tópico dessa discussão é a possibilidade de máquinas superarem as habilidades humanas. Não é por acaso, e a IA tem bons resultados na programação, na medicina e até mesmo nas artes. De acordo com os responsáveis pelo estudo, isso foi evidenciado por um artigo preprint, ainda sem avaliação por pares, publicado no final de novembro. No trabalho, desenvolvedores da Epor AI, em parceria com pesquisadores de universidades como King's College London, UC Berkeley, MIT e Harvard, tornam pública uma metodologia para avaliar as capacidades matemáticas das inteligências artificiais. O que os primeiros testes utilizando esse método revelam surpreende. Ao avaliar 6 dos principais grandes modelos de linguagem desenvolvidos pela OpenAI, pelo X e pela Anthropic, eles constataram que essas inteligências artificiais eram capazes de resolver apenas 2% dos desafios matemáticos avançados formulados por experts. Isso não quer dizer que esses modelos sejam completamente incompetentes em resolver problemas lógicos. Eles são rápidos e precisos para solucionar problemas básicos e até pegariam o pódio na Olimpíada Internacional de Matemática, de acordo com um artigo jornalístico da Science. Contudo, há limitações. O método desenvolvido pela Epor AI contou com 150 desafios formulados por 60 matemáticos de instituições de renome em mais de 6 países. Os problemas, no entanto, não eram triviais. Eles foram instruídos a criar problemas originais e brutalmente difíceis, mas que tivessem respostas objetivas. Em resumo, problemas de lógica e raciocínio de áreas diferentes da matemática, ao invés de apenas questões de cálculo. O que a análise mostrou foi que os modelos não apenas não conseguiam resolver, como devolvem respostas erradas, algo comum, conhecido como alucinações. De fato, as IAs têm evoluído rapidamente e é provável que, com o treinamento apropriado, elas em breve se tornem capazes de resolver esses problemas. O artigo, contudo, levanta uma reflexão. Por enquanto, esses modelos continuam mais próximos de ferramentas do que seres capazes de tirar conclusões lógicas sobre as peculiaridades humanas. Pelo menos no que tange às fronteiras da ciência, a razoabilidade e a originalidade das pessoas continuam sendo essenciais. E olha só, gente, um
Um casal acabou deixando de vacinar os filhos contra a Covid-19 e acabaram sendo condenados a pagarem multas de até 6 salários mínimos, o equivalente a cerca de R$ 8.400 em Schroeder, no norte do estado. Conforme essa decisão judicial, eles não tinham uma justificativa médica fundamentada para não darem os imunizantes às crianças. Segundo o Ministério Público de Santa Catarina, também foram 3 representações que resultaram em 3 decisões judiciais, todas com multas aplicadas, e ainda conforme o órgão, o Conselho Tutelar também fez representações contra os pais, que tentaram convencer a eles a vacinarem os filhos, mas não houve sucesso. O próprio ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, descreve no artigo 14, parágrafo 1, que é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Portanto, esses pais vão ter que pagar multas aí e vacinar os filhos. Você sabia que plantar ajuda a ter um ambiente mais saudável e aconchegante, principalmente em ambientes fechados? Nossa equipe da Rede TV foi conferir quais as melhores espécies para esse cultivo. Elas são perfeitas para decorar as nossas residências, mas, para além disso, são ótimas para proporcionar mais saúde, gerando ambientes climatizados em nossas residências. Eu estou falando dessas verdinhas aqui. E hoje nós iremos trazer para vocês algumas opções de plantas que podem contribuir para um ambiente mais climatizado, gerando oxigênio. Uma delas é o lírio, mas calma aí que tem mais. De acordo com o Marcelo, para além do lírio, existem outras opções de plantas para o ambiente interno de nossas casas, proporcionando inúmeros benefícios à saúde. A variedade é muito grande, né? Inclui, por exemplo, principalmente, o lírio da paz, né? A dracena, também a glaumena e também o antúrio, né? Que é uma boa pedida para as pessoas adquirirem e ter na sua casa também. Bambu da sorte também é uma boa pedida. O bambu da sorte vem conquistando o mercado, né? Porque é uma planta que ela não precisa de muito cuidado, né? E inclusive você pode cultivar ela no pote com água. No calorão do verão, elas contribuem para umidificar e filtrar o ar, refrescando a casa. E principalmente para aquelas pessoas que são muito estressadas mesmo, no momento em que ela ter em contatos com as plantas, o que vai acontecer? Elas vão se sentir um pouco mais leve também. A vida secular delas, em casa, com a família, no trabalho também melhora, porque deixa o ambiente muito mais leve. Os cuidados costumam ser os mesmos para todas as espécies. Contudo, algumas merecem um zelo maior. Marcelo explica sobre o bambu da sorte. O bambu da sorte é sempre bom também estar fazendo uma adubação, tanto aérea como granulado, né? Ou tá jogando só um pouquinho de adubo na água também para dar uma melhor textura nas folhagens. O lírio da paz precisa de outros cuidados. O lírio da paz, o maior problema dele são as conchonilhas, principalmente as brancas, né? Que elas começam a tomar conta, né, o posterior da folha. Então, por exemplo, quando ela começa a ficar num ambiente muito úmido, acaba acontecendo esse processo. Em geral, cuide sempre de toda a estrutura das plantas. É fazer a rega periódica, né? De 1 ou a 3 vezes por semana. A adubação, por exemplo, de 45 ou a 3 meses, dependendo do adubo específico que vai se usar. E é sempre bom jogar um adubo foliar, né? Borrifado mesmo nas folhas, para mudar a textura e deixar ela com a textura mais viva e mais verde. Ao comprar sua planta, faça de imediato o transplante para a terra. Sempre na hora que vocês adquirirem as suas mudas, fazer um transplante para uma terra mais concentrada, porque ela só vem, na verdade, no fertilizante com substrato. Quando você chega acaba adquirindo ela dessa forma, você vai para uma terra mais específica, que ela vai chegar nessa textura, por exemplo, entendeu? E vai melhorar tanto a vida útil da planta, como a qualidade também. Olha que legal, né? Interessante. Cultive aí plantas dentro da sua casa e deixe o ambiente mais fresco também. Olha só, e falar em ambiente fresco, vamos conferir agora como fica o tempo essa semana. Terça-feira, o dia amanhece com 17 graus, chegando aos 22. Sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no final da manhã e à tarde. Noite, chuvosa.
Quarta-feira, o dia amanhece com 19 graus, chegando aos 24. Sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. Quinta-feira, o dia amanhece com 18 graus, chegando aos 27. A previsão do tempo para quinta é de sol, com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite, com muitas nuvens. Sexta-feira, o dia amanhece com 19 graus, chegando aos 29. A previsão do tempo para sexta-feira é de sol, com muitas nuvens, passando a chuvoso à tarde. Noite, com chuvas intermitentes. A seguir, a Lesc cedia congresso sobre violência obstétrica. Uma da tarde, mais 40 minutos. A estimulação profunda de certas áreas do cérebro por meio de eletrodos é uma esperança, de acordo com os estudos divulgados da Nature Medicine, para que as pessoas afetadas por lesões na medula espinhal voltem a andar. O estímulo de áreas do cérebro, através de eletrodos, é uma esperança para pessoas que sofrem com lesões na medula espinhal. A informação vem de um estudo publicado esta semana na Nature Medicine. Um paciente que participou do primeiro teste contou sobre sua experiência. Wolfgang Jager teve eletrodos implantados em uma região do cérebro, conectados a um dispositivo colocado em seu peito. Quando ligados, os aparelhos enviam impulsos elétricos. Estou muito mais rápido e simplesmente mais resistente. Com o estímulo, foi ainda melhor. A equipe suíça que chefiou o estudo já tinha se destacado anteriormente pelos avanços no uso de implantes cerebrais ou medulares que permitiram que pessoas paralisadas voltassem a caminhar. Nesta ocasião, os pesquisadores buscaram determinar a área do cérebro mais envolvida na recuperação de pacientes com lesões na medula espinhal. Os cientistas usaram técnicas de imagens tridimensionais para mapear a atividade cerebral em camundongos com estas lesões e criar uma espécie de atlas cerebral. A área identificada se situa no hipotálamo lateral, conhecido por regular o estado de consciência, a alimentação e a motivação. Então estávamos prontos para fazer essa cirurgia. Foi uma operação com o paciente acordado. Ele estava deitado de costas com a cabeça e ombro elevados e recebeu 2 eletrodos implantados no hipotálamo lateral. E quando ligamos a estimulação, ele imediatamente sentiu vontade de andar. De acordo com os pesquisadores, a melhor opção no futuro para se recuperar deste tipo de lesão poderia incluir o estímulo conjunto do hipotálamo lateral e da medula espinhal. Apesar dos avanços, os investigadores alertam que ainda são necessárias mais pesquisas e que esta técnica não seria eficaz para todos os pacientes. E olha só, gente, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina recebeu o Seminário da Violência Obstétrica. O evento reuniu representantes do poder público e demais autoridades para falar sobre a importância de reconhecer, denunciar e combater esse tipo de danos às gestantes. Ainda contou com o lançamento da nova Cartilha Catarinense de Enfrentamento à Violência Obstétrica, que inclui a Lei Melissa. Discutir os cuidados e aspectos legais em uma perda gestacional. Prevenir e aprender a reconhecer a violência obstétrica. Esses foram os principais objetivos de um seminário realizado no plenarinho da Assembleia Legislativa de Santa Catarina em 3 de dezembro. O evento debateu as formas de desrespeitos obstétricos e explanou as leis estaduais que ajudam a enfrentar essas agressões. A deputada Paulinha, do Podemos, realizou a abertura do seminário e reforçou a importância em falar sobre o tema em todos os espaços. A primeira palestra foi ministrada por Raquel Afonso, que contou seu relato ao público. Em 2020, ela sofreu a perda de sua filha mais nova ao não ter o atendimento correto durante o parto. Melissa Afonso Pacheco nomeia uma lei estadual, aprovada em julho de 2024, que institui o direito das gestantes de receberem atenção integral à saúde nos casos de perda gestacional espontânea, natimorto e perda neonatal, ou que tenham sido submetidas à violência obstétrica. Trazer esse assunto em pauta sempre, reforçar sobre o que é a violência obstétrica, reforçar sobre os procedimentos inadequados
é importante para as mulheres já se informarem para justamente não sofrer. Além da cartilha da violência, da lei, né, que garante os direitos das mulheres, precisa ser instituídos protocolos agora, né? Então precisa ainda de uma série de trabalho em cima disso para poder realmente educar a sociedade. Para finalizar o seminário, o cartaz e a cartilha estadual de violência obstétrica foram oficialmente lançados. O produto foi publicado pela primeira vez em 2017 e teve colaboração do Ministério Público de Santa Catarina, dos Conselhos Regionais de Medicina e Enfermagem, da Defensoria Pública do Estado e de outras entidades. A cartilha passa agora por sua terceira atualização, sendo reformulada conforme o avanço nas garantias de direitos de gestantes. Ela passou por 2 atualizações, uma no ano de 2019 e agora com a publicação da Lei Melissa, que amplifica as medidas de proteção à violência obstétrica, de combate à violência obstétrica no Estado, especificamente envolvendo os óbitos gestacionais, as perdas neonatais e os óbitos fetais. É que a gente fez essa atualização, que iniciou no ano de 2023, uma construção com esses mesmos atores, e está sendo divulgada e publicada nesse momento. Houve mudanças legislativas, nós temos essa lei nova, a Lei Melissa, né, estadual aqui, que hoje a gente conversou muito sobre ela, e a gente incorporou os dispositivos da Lei Melissa. Também tivemos alterações de leis federais com relação à lei do acompanhante, né, o direito de acompanhante das mulheres nos exames, nas consultas. Então tudo isso foi incorporado a essa cartilha, que agora também está com um design diferente, está mais bonita, mais informativa. O material será distribuído fisicamente em todo o estado. A versão digital pode ser encontrada no site da Secretaria Estadual da Saúde. O conteúdo é de suma importância para propagar o combate à violência obstétrica em Santa Catarina, para que as mulheres saibam a quem recorrer. Nós trabalhamos com grupos de gestantes junto com a Unidade Básica de Saúde, né? Então são 8 encontros. Nesses 8 encontros, as gestantes recebem toda a orientação, principalmente aquelas, né, de primeira gravidez, e nisso a gente recebe muita reclamação de violência obstétrica e elas têm medo de denunciar. Eu reforço que as mulheres precisam realmente se informar sobre todo o quadro gestacional dela, sobre o pré-natal, mas principalmente sobre a violência obstétrica. Gente, são situações a serem denunciadas mesmo. Violência obstétrica vai desde a hora que a parturiente chega no hospital e vem com aquela história, ai, mãe, tá mole, não aguenta uma dor. Isso daí já é violência psicológica obstétrica, tá? Até o tipo de laceração que é feita na mulher, o tipo de parto, se ela quer parto cesariana e ela não está mais aguentando as dores e os médicos obrigam, a forma de tratar, tudo isso é violência obstétrica. É o maior momento da mulher e ela não pode ser tratada como um objeto, como muitos fazem, por estarem cansados ou por não estarem mais a fim de trabalhar, vamos dizer assim. Mas, claro, temos muitos profissionais amorosos, carinhosos, que estão dispostos a fazer daquele momento um momento mágico para a mulher, com todos os seus medos e receios, até porque muitas são de primeira viagem, mesmo as que não são, né? Nenhum filho é igual a outro, nenhum parto é igual a outro, é totalmente diferente. Então, denuncie-se caso se sentir acuada, familiares também, façam a denúncia. O Estado de Santa Catarina é um dos pioneiros, né, nas leis de defesa das mulheres que estão ali em trabalho de parto, na defesa da violência obstétrica. Então, faça sua denúncia para que esses trabalhos possam continuar. Antes de encerrar nosso jornal, 1h47 da tarde, foi definido com goleada, coisa feia, mas o Sacha jogou muito ontem, eu contrataria de olho fechado. O Sacha matou o Criciúma ontem lá no estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista, 5-1 fora o baile, né? Fora até gol do Bolasie. Aí fiquei com uma dó. Gol dele que foi anulado, deveria ter sido concretizado só para ele sair feliz, né? Terminar o campeonato feliz. E aí o Criciúma sem técnico, porque o Cláudio Tencati disparou a metralhadora depois do jogo, falando que teve panela, não teve suporte, que isso, que aquilo, por isso que o Criciúma caiu. Mas, né? Depois que caiu, não adianta vir pro ventilador jogar, né, o lixo, né, seu Tencati? Devia ter falado lá para o pessoal entender o que estava acontecendo, mas aí preservou o trabalho, aquela coisa e tal, enfim, é um dos maiores treinadores da história do Criciúma, 3 anos,
títulos, acessos, muito obrigado pelo trabalho, mas agora a vida segue. E o Criciúma precisa de um treinador e precisa de um elenco, porque o campeonato catarinense está batendo na porta. Começa agora, começo de janeiro, tem a Recopa antes, porque o Criciúma é o atual campeão catarinense. Então, tudo isso vai combinar numa coletiva hoje às 4 horas da tarde com Alexandre Farias, que é o vice-presidente administrativo hoje do Criciúma, que vai assumir até o dia 10 de janeiro, quando uma nova eleição será feita. Anselmo Freitas era o nome mais cotado, mas surgiu hoje uma dúvida dentro do Conselho Administrativo do Criciúma, Conselho Deliberativo, desculpa, e também dentro ali das diretrizes do Criciúma. O Anselmo, ele foi eleito presidente quando o Dalfarra saiu. Depois ele foi reeleito. Só que no meio, há 2 anos atrás, o Anselmo pediu renúncia. Então, portanto, dentro do estatuto, o Anselmo é presidente eleito e reeleito. Não poderia concorrer de novo ao cargo de presidente, não consecutivamente. Teria que ter um novo presidente eleito, tudo bonitinho, possado, e aí sim depois, em uma outra eleição, o Anselmo concorrer. Então, portanto, hoje estaria descartado o nome de Anselmo Freitas para assumir a presidência. Ele pode até ser um vice administrativo, financeiro, tem trocentos vice ali na chapa do Criciúma. Mas aí surge o nome do empresário Guto Silva, que é ligado ao esporte, é ligado ao futebol, já foi muito tempo ajudante no Criciúma, porque a gente sabe, diretor não ganha salário no Criciúma Esporte Clube, ajudou muito tempo o Criciúma na época do Santo Tenor, se eu não me engano. Depois o Guto saiu, se afastou, foi para a área política e agora quer retornar, colocou o seu nome à disposição para ser presidente do Criciúma. Hoje, às 4 da tarde, Alexandre Farias reúne a imprensa e vai dizer, né, tudo que aconteceu, a gente espera, nessa Série B, qual foi essa panelinha que foi criada, que não deixou o Vilmar Guedes investir no futebol, que colocou o presidente contra os jogadores, enfim, uma bagunça só que culminou, a gente só sabe disso na Série B do Campeonato Brasileiro e a gente espera que a casa seja arrumada, porque o catarinense está chegando. E hoje, então, tem essa coletiva e amanhã a gente traz os detalhes para você. Com essa informação, a gente encerra o Informe Região desta segunda-feira. Para você, essas e outras notícias estarão disponíveis nas nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e Facebook, e no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Eu volto dentro das edições do Boletim Primavera, antes das 2 horas da tarde, tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus 7 Criciúma para você acompanhar, e às 4. A hora da graça chega com muita fé e devoção para você encerrar bem o seu dia. Fiquem com Deus, façam uma boa segunda, uma boa semana, aproveite o horário estendido do comércio e a gente se vê. Até amanhã. Tchau!